Fala aí, moçadinha, beleza? Então, como eu tinha dito na última vez, eu ia querer falar um pouquinho sobre dinamômetro, né? A gente escuta muito falar hoje em dia, apesar que é um equipamento que existe já faz muito tempo, né? Tem mais ou menos aí uns 150 anos que o dinamômetro existe, o que eu chamo de dinamômetro moderno, porque na antiguidade já teve engenheiro que elaborou equações matemáticas para fazer um cálculo de energia. Seria assim os primórdios de um cálculo de torque e até de potência também, só que medidas de uma outra maneira. Por quê que o homem se preocupou com isso? Porque na construção de alguns moinho a água, moinho a vento, dependendo do lugar, da época que foi feito, tinha alguns modelos muito potentes. Então era uma maneira, na época, de poder calcular a energia que ele fornecia, e uma maneira que hoje em dia, quando a gente vê isso, tem gente que talvez vai até ter um certo menosprezo, né? Mas eram todos equipamentos construídos acima de tudo, com madeira, né? As engrenagens em madeira, os eixos de transmissão de madeira. Mas teve construções extraordinárias. Por exemplo, no sul da França, os romanos construíram um moinho a água, no qual eles fizeram desviar um pequeno rio até numa pequena colina. A colina deve ter uns 50 metros de altura em relação ao rio embaixo, um outro rio, tá? E eles fizeram todo um trabalho para fazer a água chegar nessa colina, e eles construíram 7 moinhos a água em série. Então, realmente aproveitando a energia cinética, né, do movimento da água, para o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, e aí o sétimo estava lá embaixo. E quanto mais baixo estava, maior era o tamanho do moinho, né? Então, assim, teve um cálculo, teve uma preocupação em conseguir aumentar o rendimento desse movimento da água, e para isso alguém pensou, e ali é realmente extraordinário. Eu estou falando de alguma coisa que existiu há 2000 anos atrás, até um pouquinho mais de 2000 anos atrás. Então é extraordinário. Se você for no sul da França, dá até ainda para ver a ruína desse moinho. É impressionante. Os muros estão muito baixos, mas tem uma réplica assim do que foi na época, que se encontraram bastante documentação. Então é muito incrível, assim, que a gente pode ir muito longe na história, e teve pessoas extraordinárias que eram engenheiros, né? Que geralmente passava o conhecimento passava de pai para filho, né? Então é bem legal. Na introdução da época da industrialização, começou a ficar comum a utilização de motores a vapor, né? E os motores a vapor, teve motores a vapor realmente muito potente, né? Em potência e em torque. Então lá realmente foi a época que nasceu os verdadeiros dinamômetros, né? O que eu chamo de dinamômetro moderno. Qual que é a finalidade desse famoso dinamômetro? É obter o torque e a potência desse motor que a gente está testando. Para quê? E por que isso é tão importante? É importante porque vai determinar em que categoria que está esse motor. E a gente vai poder analisar qual que é o rendimento desse motor. Você pega, por exemplo, um motor de locomotiva, tem um
torque e uma potência absurda, absurda, muito, muito alta, muito mais alta, por exemplo, que de um carro. Mas, em compensação, é um motor que trabalha numa rotação de utilização muito mais baixa. Você pega um motor de Fórmula 1, por exemplo, são motores que trabalham com uma rotação do virabrequim muito, muito alta. Não tem nenhum carro de rua que chega perto de um motor de Fórmula 1 nessa semelhança em termos de rotação do virabrequim. São motores que trabalham rotação muito, muito alta. Você tem o motor de Fórmula 1, quando está na marcha lenta, está 4.000 rotações por minuto, entendeu? Porque o curso é muito pequeno. Você vai ter um curso do virabrequim de 40 milímetros. Então é muito, muito, muito curto. Um carro de rua vai ter talvez em torno de 60, 70, 80 milímetros, fácil. É uma medida comum. Você vai pegar um motor americano, vai estar em torno de 100 milímetros, mas você pode até ter mais, então ele vai virar um pouco mais lento. Então, o dinamômetro eu vou usar para medir isso, mas eu posso medir muito mais ainda. Eu posso fazer uma análise completa do motor. Como é que eu posso explicar isso? O intuito aqui não é te aprender, mas é só para te dar uma noção e eu queria só conseguir que você entenda que nem sempre o que você vê é a realidade. E a maneira como a pessoa trabalha no dinamômetro, você já vê se a pessoa sabe o que está fazendo. E outra coisa, assim, como consumidor, se você leva teu carro numa oficina para passar no dinamômetro, saiba que tem como manipular o dinamômetro que vai dar um valor que não corresponde à realidade. E se você passar no meu dinamômetro, você vai ter um valor. Você vai passar num outro dinamômetro, vai ter um outro valor. Os valores não devem ser muito, muito diferentes, mas podem ter uma diferença. Porque é importante também saber qual que é a norma, qual que é o método de utilização que você está utilizando. Então, assim, existem muitos e muitos fatores que vão influenciar no resultado final. Tá? Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui de um dinamômetro, do primeiro dinamômetro, da ideia de um dinamômetro. Tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou desenhar aqui o meu cilindro. E aqui eu vou desenhar a parte de baixo do meu motor. Aqui é o volante do meu motor, tá? O virabrequim, se você quiser. E aqui está o senso de rotação. Tá? Então, quando eu ligo o meu carro, o virabrequim está virando aqui. Tá? Meu motor está preso. Ele está lá num pedestal. Lá, tá? Ele está preso lá. Aqui está o meu dinamômetro, ele está bem fixado, então ele não mexe nada, tá? Mas ele está num suporte especial aqui, mas ele está no meu dinamômetro. Aí eu vou vir aqui, e aqui é um freio. Você concorda comigo que quando eu vou encostar meu freio aqui no motor, no volante, eu vou diminuir, vou obrigar ele a fazer um esforço. Tá? E aqui, os primeiros eram um sistema mecânico, eu tinha uma mola. Se eu frear aqui, o que vai acontecer? A tendência é eu comprimir a minha mola. Como eu sei que a dureza da minha mola é constante, e eu sei quanto de energia que eu preciso para comprimir a minha mola, digamos que quando eu freiei aqui, aqui é a minha agulha, né, que vai indicar a minha potência, digamos que lá tem uma hora que vai fazer assim, olha.
ela vai vir aqui. Entendeu? Então talvez aqui eu estava no 0 e aqui eu estou, por exemplo, a 100 cavalos. 100 cavalos. É mais ou menos isso. Esse é o princípio do dinamômetro. Esse seria um dinamômetro direto no motor, né? Aí eu posso ter... O mais comum hoje em dia é o de rolo, né? Então é a mesma coisa. Isso aqui, esse rolo aqui, vai ter o papel dessa mola aqui. Aí eu venho com o meu carro aqui. Vou fazer um carrinho que nem criança. E aqui aqui é o centro de rotação, que é o contrário, né? Se eu viro assim, esse aqui vai melhor. Então quando eu estou fazendo movimentar esse rolo aqui, eu vou gastar uma certa energia. E como eu sei a energia que eu estou gastando, porque eu vou ter uma série de equipamentos que vai medir a energia que eu estou girando esse rolo. Geralmente esse rolo aqui é um volante muito, muito pesado. Então para chegar a uma determinada rotação, e como ele tem uma massa muito grande, eu vou medir a rotação dele e no espaço de tempo. E aí eu sei o quanto de energia que foi gasto e eu sei o valor que ele vai me dar. Então, se ele deu aqui 100, bom, aí vamos supor lá que lá também deu 100. Entendeu? Aí eu posso ter até um dinamômetro de rolo com 2 eixos. Porque se eu tiver um carro com tração nas 4 rodas, por exemplo, eu posso também colocar isso. Também é bem legal porque eu posso até medir também o quanto de energia que vai no eixo traseiro e o quanto de energia que vai no eixo dianteiro. Então essa é a ideia básica. A ideia básica é essa daqui. Isso aqui é um dinamômetro. Então os primeiros eram realmente mecânicos mesmo. Realmente com uma mola mesmo. Muito, muito perto disso aqui, tá? E hoje em dia, depois passou para analógico, depois passou para digital, e tem muitos tipos de dinamômetro, tá? Muito tipo de dinamômetro. Tem dinamômetro mecânico, tem por indução magnética, tem por deformação de placas, tem por deformação de membrana. Tem agora os últimas geração como é que chama? Vou vir com o nome, vai vir. Tem muito tipo. Mas o importante é saber isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Outra coisa que é importante de saber é que tem várias maneiras de... Você tem que ter um procedimento para testar o teu motor que tem que ser muito rigoroso. Então, por exemplo, aqui, eu nunca trabalho com o dinamômetro de rolo. Eu particularmente não gosto, mas não gosto mesmo. Assim. Para mim é muito pouco preciso. E como eu desenvolvo motores, eu trabalho com esse tipo aqui, direto no volante do motor. Mas esse aqui também tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. A grande vantagem disso aqui é que você testa o carro, né? Você testa a tua embreagem, você testa a tua caixa de câmbio, você tem o teu cardan, você já testa o cardan também, o semi-eixo, tudo, a roda, tudo. Geralmente você não vai usar o mesmo pneu, tá? Geralmente. A gente vai usar um pneu um pouco mais duro, porque o pneu se estraga muito. O grande inconveniente é que ele é muito pouco preciso, e aí ele vai ter que ter um software para corrigir tudo que a energia que foi gasta do motor até a roda, tá? Então isso não é muito legal. Depois tem uma inércia muito grande, tem um tempo de transmissão de movimento que demora muito tempo. Isso é tudo um grande inconveniente quando você quer testar o motor. E aí eu falei ontem que tem muita gente que não usa toda a capacidade do dinamômetro, né? Não usa porque um dos elementos
a mais importante quando a gente usa um dinamômetro é saber o consumo de combustível. E aí, se lembra que eu falei para você que a gente quem trabalha com motores, quem trabalha no campo do automóvel, infelizmente a gente é muito influenciado pelo que as pessoas dizem. E eu me lembro assim muito bem, mas realmente muito bem, e é uma frase que eu mesmo repeti, e hoje eu tenho até vergonha de saber que eu repeti essa frase durante anos, que era o seguinte, principalmente assim, eu fiz muita preparação de motor grande, né, de Opala ou de V8. Fiz muito mais esse tipo de motor no Brasil do que, por exemplo, motores 4 cilindros. Apesar que eu preparei, acho que todas as marcas de motor no Brasil que tinha na época. Mas eu era mais conhecido por trabalhar com os motores de uma cilindrada maior. E o que o pessoal falava? E que ainda fala ainda hoje em dia. Se aumentou a potência do motor, você tem mais cavalos. Se tiver mais cavalos, você tem que dar comida para os teus cavalos. Então, não estou nem aí com o consumo. Eu tenho até vergonha de saber que eu falei isso, porque é o verdadeiro preparador de motor é a primeira coisa, é um dos itens mais importantes que ele tem que saber, é o consumo de combustível. Por quê? Porque o consumo de combustível em relação ao torque, à potência fornecida num determinado momento, vai te indicar o rendimento do teu motor. E isso é um elemento muito, muito, muito importante. Mas assim, é simplesmente fundamental, fundamental. Quando você vai começar a trabalhar com especialistas realmente no desenvolvimento de um motor, é um dos requisitos que ele vai é uma das primeiros elementos que ele vai te pedir, realmente qual que é o teu consumo, quanto que esse teu motor consome para ter um cavalo, entendeu? Então, se você está trabalhando com um motor de 500 cavalos, quanto de consumo de combustível você consome? Aí você pode calcular por minuto, por segundo, por hora, fornecendo 500 cavalos. Isso é super importante. Se você tem dois motores com a mesma potência, com o mesmo torque, e um consome mais do que o outro, o que isso quer dizer para você? Que aquele motor que está consumindo mais, ele está tendo um rendimento inferior. Mas a gente está falando da mesma potência, na mesma rotação. Tá? Mas você está aproveitando menos o combustível. Isso é muito, muito, muito importante. Então você vai ter que rever a escolha de todos os parâmetros do teu motor, porque ele não tá adequado. Então essa é uma grande diferença dos motores modernos em relação ao motor antigo. O motor antigo, para ter uma determinada potência, tinha um consumo muito mais alto do que o motor moderno. Uma das necessidades de aumentar o rendimento do motor é a introdução da injeção direta de combustível. Né? É uma maneira de otimizar a combustão do início ao fim e tentar aumentar o rendimento. É um dos parâmetros. Que mais que eu posso dizer em termos de dinamômetro? Presta muita atenção como é que a pessoa manipula o dinamômetro. Quando você passa no dinamômetro de rolo, o ideal é ter o peso do teu carro, ter o peso do teu peso na frente e atrás, a circunferência do teu pneu. E a circunferência do teu pneu, você não vai levantar o carro no macaco e pegar uma fita. Não, você tem que fazer a circunferência do pneu com o carro no chão. Entendeu? Então você vai ter que pegar uma fita métrica, passar por cima, depois vir e fazer a circunferência correta. Ah, mas eu uso um dinamômetro que eu acelero o meu carro em uma determinada velocidade, depois deixo e ele vai fazer a leitura. Se o cara trabalha desse jeito, ele já está trabalhando com uma margem de
uma tolerância que já é bem grande. Então ele já tá com preguiça de utilizar o dinamômetro de uma maneira mais em termos de performance, em termos de capacidade que o teu dinamômetro pode dar, entendeu? Um outro elemento extremamente complicado é a inércia de todo o teu conjunto do teu dinamômetro, porque essa inércia, de uma certa maneira, você tem que eliminar ela, porque ela vai ter uma interferência no resultado final das tuas medidas. Outro detalhe que também tem que pegar muito em conta, você vai começar a fazer os primeiros testes, seja ele qual for o tipo de dinamômetro. O motor já está na temperatura, você tem que trabalhar na temperatura de utilização. Só que a temperatura exterior vai ter influência no teu resultado. A umidade vai ter influência no teu resultado. A pressão atmosférica vai ter influência no resultado final. O tipo de combustível vai ter influência no resultado final. O tipo de ar que você está respirando vai ter influência. Se você tem um ar poluído com determinado elemento, vai ter uma influência. Isso tem tanta influência que, por melhor que seja o teu dinamômetro, seja ele qual for, você pode ter o dinamômetro. Os melhores dinamômetros hoje em dia se encontram na Inglaterra e na França, e alguns na Itália, que são os dinamômetros realmente dinâmicos. Mas isso eu vou falar uma outra vez, porque aí a gente está falando de um nível que é assim extraterrestre, né? Mas é um dinamômetro que vai simular todas as condições climáticas e todas as condições de pista no motor. Então é como se o motor tivesse dentro do carro e vai pegar subida, descida, ali naquele cantinho, naquela curva lá, o carro tem uma curva perto de uma floresta, tem mais umidade lá, o dinamômetro vai dentro do espaço dele, dentro do ar que está sendo admitido, vai aumentar a umidade. Então tem que ter uma infraestrutura, pessoal, que assim é incrível, incrível, incrível. Mas eu estou falando isso aí só para dizer que tudo tem muita, muita influência, tá? Então assim olha, preste atenção como a pessoa vai pegar o teu carro, vai pegar o teu motor e vai fazer análise, tá? Outra questão muito, muito importante que eu acho assim que se fala muito pouco é a questão da segurança, tá? Quando a gente testa um motor, ninguém fica do lado. E hoje em dia ficou muito comum, e às vezes em encontro, né, o pessoal gosta de levar o carro, vou lá no encontro lá de carro, tem um dinamômetro, eu vou passar meu carro e tudo, e o pessoal fica lá em volta, tudo. É muito, muito, muito perigoso, tá? Isso é realmente muito perigoso, e todo ano tem alguém que morreu ou que ficou gravemente ferido porque estava no lugar errado, na hora errada, perto de um dinamômetro, seja ele qual for, tá? Então, um dinamômetro de rolo, por exemplo, tem que ficar bem, bem longe, tá? Não é nem ficar do lado, na frente, não, tem que ficar metros e metros, fica o mais longe possível. Pô, é legal pra caramba ver, é muito legal, mas imagina só uma coisa, a coisa mais banal, a tua roda está virando já a uma rotação bem alta e tem o chumbo, o contrapeso aqui para equilibrar a roda que vai embora. E você está do lado e esse peso vem no teu olho. Você fica cego na hora, né? Você vai ficar gravemente ferido por nada, né? Só porque você estava ali do lado que você acha que é legal, né? Então isso é um grande, grande erro. Durante anos e anos, eu não utilizei proteção auricular, né? Proteção para as orelhas. E hoje em dia eu estou meio surdão, entendeu?
assim, tô meio surdo mesmo, assim, não é assim, e hoje eu me arrependo disso, entendeu? Então, assim, quando eu tenho reunião ou conversa, assim, quando tem várias pessoas, eu tenho já dificuldade para acompanhar a conversação, a conversa. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu fui fazer um teste, então eu, assim, no meu caso, eu não tô tão ruim ao ponto de ter que usar um aparelho, porque se eu usar um aparelho vai aumentar muito a sensibilidade e vou me incomodar, mas já estou surdo o suficiente para atrapalhar na conversa, porque eu aprendi que as vogais são sons de alta frequência e as consonantes de baixa frequência. E o som de alta frequência eu já não estou mais escutando. Então isso é muito chato. Então quer dizer o quê? Que eu não me protegi o suficiente, né? Então hoje em dia eu já uso bem mais proteção. Mas agora imagina que você está testando um carro lá e um volante do motor quebra, ou um cardan quebra, ou um pneu que estoura. Dá para ter consequência muito grave. Aí eu falei para você várias vezes aqui nesse vídeo, presta atenção como a pessoa trabalha. Então olha como a pessoa prende o carro no dinamômetro de rolo. No mínimo precisa de 4 cintas, e geralmente em X, tá? Mas isso é super importante. O carro não tem que ir para frente, nem para trás e nem para os lados, tá? De preferência a gente faz com a porta fechada. Se tiver que alguém ficar lá dentro, fica uma só pessoa lá dentro, mas não fica ninguém do lado. É muito perigoso. É muito besta. Seria uma pena morrer ou ficar gravemente ferido simplesmente porque você ficou com vontade de ficar do lado. Então isso é um negócio que eu acho que se fala muito pouco e é muito importante de saber isso. Que mais que dá para falar sobre o dinamômetro? Dinamômetro tem uma gama de capacidade, né? Então, para cada tipo de motor eu vou utilizar um dinamômetro. Existe eu não vou falar a marca, mas tem uma marca muito conhecida que ela diz que é o melhor dinamômetro do mundo. Porque eles têm um software que é muito fácil de utilizar e que eles têm a capacidade de medir uma potência de um motor baixo e que vai até mais de 1000 cavalos. Acho que o modelo de base, o modelo que eles vendem mais, acho que, se não me engano, chega bem perto dos 2000 cavalos. Então, todo mundo vai falar assim, pô, eu vou comprar esse dinamômetro. Eu posso testar um carro de 100 cavalos, como eu posso testar um outro carro de corrida lá que eu vou fazer para a prova de arrancada de 2000 cavalos. Pronto, eu vou pegar isso aí. Isso é um grande erro, tá? Porque como todo equipamento de precisão, tudo depende da precisão que você quer. Aí é uma outra questão. Eu, particularmente, gosto de ter um valor o mais preciso possível. O dinamômetro que eu utilizo, eu posso ir até 500 kW de potência e 1.200 Nm de torque. O torque máximo eu posso chegar até 8.500 rotações por minuto. É muito torque, né? 1.200 Nm são 120 kg de torque a 8.000 rotações por minuto. Então é muita coisa. E eu posso ir até 400 kW a 11.000 rotações por minuto. Por que eu escolhi esse dinamômetro? Porque dentro da gama dos motores que eu trabalho, ele vai suprir a grande maioria. E ele tem uma escala de precisão de 0,05%. E eu posso ter uma precisão em termos de rotação por minuto inferior a uma rotação por minuto. Então, ele, na categoria dele, ele é o melhor.
que eu vou fazer se eu trabalhar com um motor que gira 9.000 rotações por minuto ou 10.000 rotações por minuto e tem uma potência de 700 cavalos? Eu vou alugar um outro dinamômetro, entendeu? Eu tenho várias pessoas que eu conheço e eu vou alugar. Então isso vai acontecer de vez em quando, vai, mas eu não vou investir em outro dinamômetro porque não compensa. Eu prefiro todo ano eu invisto um dinheiro para um capital para melhorar toda a parte de data de data log do dinamômetro. Então a cada ano vai melhorando ele. Então isso é importante saber. Outro detalhe, então assim, primeira coisa você tem que saber qual que é a potência que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com motor só de 1.000 cavalos, em torno de 1.000 cavalos, então você vai começar a procurar todos os fabricantes de dinamômetro que trabalham com essa potência. Você tem que dizer também, a potência não é tão importante, né? O torque, né? O torque que é o valor mais importante. E a rotação que você utiliza. Esses são os dois valores. Agora, digamos que qual que é por incrível que pareça, né? A gente sempre pensa que um dinamômetro muito, muito bom deve ser aqueles dinamômetros que vai medir motor de 3.000 cavalos, né? Os dinamômetros mais difíceis de concepção em toda a parte mecânica e toda a parte de aquisição de informação é os dinamômetros de kart, por exemplo, quando trabalha no Mundial de kart e tudo. Porque são motores que são muito pouco potentes, muito leve, e que eu tenho que ter uma capacidade de precisão muito, muito grande. Porque, por exemplo, no Mundial de kart você vai ter em torno de 1/10 de segundo entre o primeiro e o 20º colocado. Então, para eu ganhar esse 1/10, o meu motor tem que estar muito, muito bem feito, porque a gente está falando de bem menos que 1 cavalo de diferença, entendeu? Então é assim, muito. E assim, um outro parâmetro que é muito importante é o quanto tempo que eu preciso para atingir uma determinada velocidade do virabrequim. Isso é um dado extremamente importante, extremamente importante. Em corrida é um dos elementos mais importantes. Então eu preciso de um dinamômetro de grande, grande sensibilidade. Então, pessoal, se eu estou desenvolvendo um motor de 400 cavalos num dinamômetro que pode ir até 2.000 cavalos, está completamente errado. E isso, o fabricante não vai te dizer isso. E as pessoas que trabalham na oficina, eles são muito orgulhosos, porque falam assim, ó, pode vir. Quem que vai chegar com um motor de 2.000 cavalos? São muito poucos clientes, né? Mas aí o cliente do carro comum ou de um carro de corrida que tem 500 cavalos, fala assim, eu levo lá porque o dinamômetro dele pode ir até 2.000 cavalos. Mas eu faço a comparação como uma balança. Quando eu era criança, e eu escrevia para minha avó, que morava aqui na Bélgica, a gente escrevia no envelope para uso internacional, que o envelope era mais leve. E as folhas eram muito fininhas, quase transparentes. Para quê? Para quando você escrevia uma carta de 2, 3 folhas, 4 folhas, o peso total seria o mais leve possível. Porque você gastava o preço do transporte do envelope é proporcional ao peso. Então, quanto mais leve, melhor é. Mas se eu for pesar uma carta que tem algumas gramas, eu vou usar uma balança que eu vou usar para pesar o meu peso? Não, eu vou usar uma balança específica para o envelope, entendeu? Se amanhã eu sou um comerciante de ferro velho, eu vou usar a balança que eu vou usar para pesar o meu peso, para pesar o ferro que eu catei lá na rua? Não, eu vou usar uma balança que pesa, talvez tenha uma precisão de 1 em 1 quilo, mas que pode ir até 1 tonelada, por exemplo, entendeu? De 1 quilo até 1 tonelada. Então tudo depende do que você vai medir. Então presta muita atenção nisso. Isso são elementos muito, muito importantes.
Tem um outro, para finalizar, para não fazer muito longo, tem um outro elemento extremamente importante, extremamente importante. Aqui, no meu exemplo, eu dei a comparação dos primeiros motores, né? Então aqui tem um sistema de sapata, né, de freio, que vai gerar um atrito. Quando eu estou gerando esse atrito, eu estou perdendo também energia. Então o resultado final da minha leitura não é perfeito. E quando a temperatura desse atrito varia, mais alto, mais baixo, esse valor também vai variar. Então o dinamômetro ele tem que ter uma capacidade de frear sem provocar atrito. Isso é muito complexo, é difícil de imaginar isso. Mas você tem um sistema ou inercial, você vai ter um sistema elétrico, ou você vai ter um sistema hidráulico, depois tem muitos outros tipos, tem uns 15 tipos diferentes de dinamômetro. E nessa ideia aí, nessa hora, você tem que também prestar atenção em que senso o teu motor gira. Isso é super, super importante. E voltando no comentário que eu fiz dessa marca muito famosa que se vangloria que é o dinamômetro mais vendido no mundo, eles dizem que você pode usar um motor que gira no outro senso também. O meu dinamômetro só funciona, olhando o motor de frente, aqui está a polha do motor, ele só funciona assim, horário. Ele não pode funcionar. Se você tem um dinamômetro que pode funcionar dos dois sensos, ele já tem uma precisão já muito, muito, muito baixa. Muito, muito inferior. Tá? Então, assim, todas as pessoas que eu conheço no métier de análise de motores, no desenvolvimento de motores, preparação de motores, restauração de motores, todos usam dinamômetro com um senso só, tá? Não usa com os dois sensos. Outra dificuldade também é que, tipo, eu começo a testar o meu motor. O motor está na temperatura ideal, eu começo a testar, a temperatura aumenta, de repente começa a aumentar bem mais, mas dentro do parâmetro normal de utilização. Quando eu fizer 2, 3, 4 testes, talvez o quinto aumentou a minha potência. Por quê? Porque o motor está muito mais quente e as tolerâncias internas do motor estão mudando. Então, assim, a cada medição, geralmente eu tenho um valor diferente. Então, assim, precisa muito bem raciocinar, muito bem ver o que você está fazendo, para no final poder dizer o motor tem tal potência a tal regime. E eu tenho que estipular também uma norma de medida. Tá? E o procedimento da medida, também isso vai ter uma influência. Que mais que dá para falar? Acho que dá para... Já é uma boa ideia, né? Então era isso aí. Era isso que eu queria dizer. E mais para frente eu vou comentar mais sobre o dinamômetro, que vai vir umas ideias aí na cabeça. Tá bom? Bom domingo para vocês aí. Não se esqueça de se inscrever aí no Refúgio dos Motores. Estou contando com vocês, hein, pessoal? Falou, abraço!